Pode ou não pode de hoje vai falar: minha mãe se intromete no meu namoro. E aí? O que fazer? Aí tem, como eu disse, as duas questões. Tá se intrometendo ou você que é cabeçudo e não sabe fazer a coisa direito? Então, vamos deixar a especialista falar primeiro para poder dar um posicionamento e acabar com esse ringue dentro de casa e fazer mamãe, filho ou filha e namorado ou namorada aí se darem super bem, beleza? Vamos então chamar a psicóloga Verusca Gendorf, que está sempre conosco aqui. Muito bem. Olá, tudo bom? Tudo bem, bom, Verusca? Gabriel, tudo bom? Pode se assentar, por gentileza. A gente chamou você para um assunto quente. Minha mãe se intromete no meu namoro. Isso é mais papo de jovem mesmo ou tem mãe que é meio sem noção mesmo? Olha, nós encontramos todos os tipos de coisa, né? Quando se trata de vida emocional, quando se trata de amor. Temos tantos os jovens que são sem noção nesse momento. É interessante que às vezes o jovem é super racional, é dedicado, tem foco. Falou de amor. Como? Onde é que eu tô mesmo? Tem estrelinhas aqui nesse espaço? Então tem isso. O jovem, ele sofre de um bloqueio cognitivo, às vezes momentâneo, por conta do sentimento de amor ou de paixão, enfim, que ele vai desenvolvendo ali. E nós temos mães que, por superproteção, muitas vezes também exagera. Mas também temos as que acertam. Então, aprender a saber quando é uma situação, quando é outra, é o grande, né, X aqui da questão no dia de hoje. Eita, e nós ouvimos aqui anteriormente, né, pouco tempo atrás, a intuição de mãe é realmente forte. Então, muitas vezes a mãe dá aquele conselho e fala: filho, tenho certeza se é pra você, mas a pessoa fica ali insistindo, né? A gente não consegue enxergar isso porque as pessoas que estão de fora normalmente parecem notar muito mais. Além da parte cognitiva, como você comentou, tem alguma outra coisa que impede com que a gente realmente perceba a real realidade? Olha só, nós temos a questão da experiência de vida. É claro que os pais da gente têm uma experiência de vida muito maior, viveram muito mais tempo, já passaram por isso, já passaram decepções, já tiveram dificuldades, já vivenciaram com seus pais. Então, quando eles se tornam pais, eles têm todo o tempo de experiência de vida a favor deles. Então, nós temos esse ponto. Segundo, a questão materna, ela é muito forte. O vínculo, gente, o vínculo umbilical que as mães, principalmente as mães, têm com cada um de vocês, é muito forte. A mãe, durante todo o processo de gestação, ela desenvolve sensibilidade, percepção, até para poder cuidar de um bebê. Porque se a gente parar para pensar, um bebê quando ele chora, você não sabe se ele está chorando por dor de ouvido, porque está com fome, porque está com algum outro problema, mas a mãe sabe. Porque ela tem sensibilidade, ela desenvolveu isso. Deus deu esse dom para as mães de sentir. Então, por mais que vocês às vezes escondam alguma coisa, a mãe olha para vocês, o que é que foi? Nada, mas a mãe já sabe que tem alguma coisa, né? Então eu entendo que por conta dessas coisas, o olhar é diferente. A experiência de vida é diferente. Só que às vezes o jovem, ele está naquele momento vivenciando pela primeira vez, então ele acha muitas vezes que é experiente, porque está sentindo alguma coisa diferente, que ele já consegue mandar ali. Então tem toda uma sensação que muitas vezes é enganosa. A gente só vai conseguir aprender algumas coisas quando a gente passa algumas vezes pela experiência. A experiência nos ensina muitas coisas. Legal. Interessante, doutora, nessa parte do amor, quando o jovem, o namoro dele não deu certo, e a mãe chega e fala assim: eu avisei, eu falei que ia ser dessa forma, que seria assim, assim, assado. Isso é saudável? Não. O jovem, ele se torna um pouco marcado com isso, e muitas vezes ele acaba jogando a culpa para aquele que se queixou. Nós temos isso, não é só o jovem não é só nós jovens, né? Mas as pessoas de uma forma geral, nós temos uma dificuldade muito grande de assumir os nossos erros, de assumir que nós falhamos com a nossa percepção. Às vezes a pessoa realmente tem alguns sinais que são bons, mas não significa que ela é uma boa pessoa. Então, para vocês aqui, quantos aqui são solteiros no sentido de não estar namorando ninguém? Levanta a mão. Não é isso. Vocês pequenininhos não. Baixa a mão. Os pequenininhos ousados, rapaz. Levantou a mão? Se vergonha. Qual a sua idade? Pai. 12. Brincadeira. Tá, os outros, os demais, cadê? Tá Dragon Ball ainda, meu filho. Pois é, para vocês que, né, não estão namorando,
Primeira coisa que vocês têm que perceber é se vocês estão prontos para o início, se tem a maturidade necessária para o início. E o que eu costumo dizer é que vocês precisam conversar com seus pais, porque a experiência deles pode ajudar vocês. Tomem muito cuidado com o que vocês percebem, porque às vezes nós percebemos o outro pelo que o outro fala, e nem sempre o que o outro fala é realmente uma realidade, gente. E aí os pais de vocês, quando prestam atenção no que as pessoas estão falando, falam: ih, esse aí não é bom pra você não. Ou essa não é boa pra você. Por quê? Porque a experiência dos pais já consegue, na captação do que está sendo ouvido, perceber que aquela fala não é muito real. Só que para o jovem que está vivendo isso pela primeira vez, vê estrelinhas azuis com pontos amarelinhos, né? De tanto que é diferente. Nossa, não, mas a pessoa é diferente. Não, mas você não está entendendo. Você não conhece a pessoa, eu conheço a pessoa. E quando a gente vem perceber, a gente se enganou porque a gente acreditou na fala e a gente não observou o comportamento. E os pais de vocês, eles vão observar muito mais o comportamento de quem vocês gostam do que a fala dessas pessoas. Por isso que às vezes eles colocam algumas coisas que parece que não, tem alguma coisa errada, mas na verdade eles estão percebendo algo muito maior, que é a atitude do ser humano, o comportamento do ser humano. Que ele dá a dica, né? Comportamento da dica. Porque os pais não estão envolvidos emocionalmente com aquela pessoa como o filho está. E é claro que acaba existindo uma cegueira, né? Quando existe uma paixão, sim, a cegueira vem junto e o pai só vê a pessoa nua e crua ali, o infeliz ali fazendo coisa errada, e o jovem não consegue ver. Então, sim, existe essa situação. E é interessante, Gabriel, porque o jovem vira um vendedor, quer vender aquela pessoa para os pais de todo jeito. Não, você não sabe como ele é. Você não viu, é incrível. E a mãe tá falando, vi, você sabe que eu vi. É isso mesmo. O que eu queria perguntar para a senhora é aonde, vou jogar um pouquinho pro outro lado, aonde que está a linha que divide a proteção dos pais para uma possessividade? Os ciúmes, por exemplo, da mãe, que de repente não quer ver o filho se envolvendo agora, ou porque acha muito novo, ou porque não quer que saia debaixo das suas asas, aquela coisa toda que a gente sabe que acontece muito na adolescência. E a mãe ou o pai quer ficar com aquela possessividade, só que existe também a proteção, que é o que a senhora está falando até agora, de ver alguma coisa na outra pessoa que não não vai fazer bem para o filho. Aonde que o jovem se encaixa nessa situação? É um ciúme exagerado da minha mãe ou não, de fato? É um cuidado materno normal e positivo para mim? É importante para os jovens perceberem o contexto de uma forma geral. Os pais, quando são super protetores, Gabriel, eles não se focam apenas no relacionamento afetivo. Eles têm receios que esse jovem saia sozinho, esse jovem, de repente, até ir para a escola ou para a faculdade. Tem pais que querem saber, querem acompanhar porque tem medo. Eu sei que nós vivemos também num momento de violência, né? Também temos que entender isso. Mas quando você percebe que seu pai, sua mãe, sempre, em tudo que você fala, sempre tem uma super proteção ou tem uma fala negativa, realmente aí tem um excesso desses pais. É difícil para eles esse momento de desvínculo desse filho. Desvínculo no sentido de amadurecimento. Não, que esse filho tenha que viver longe desses pais. Então, quando você perceber que tudo é muito excessivo ou tudo é muito negativo, é momento de você sentar com seus pais e mostrar, olha, você percebe que se eu disser qualquer coisa, pode ser de uma amiga, pode ser de um amigo, pode ser de um evento, de uma festividade. Os pais conhecem todos os amigos, os pais dos amigos, mas não deixa o filho ir para uma festividade. Então, tem tudo isso. Então, é importante prestar atenção. Viu que tem excesso? Senta com o pai e com a mãe e diz, olha, percebeu que você só vê lados negativos? Qual é o lado positivo? Se esse pai e essa mãe tiver dificuldade de enxergar algo positivo, é possível que seja um excesso aí de superproteção. Exatamente. Dentro dessa questão da superproteção, né? A gente vê que o diálogo é realmente o melhor caminho, né? Fazer com que os pais entendam, até porque, como foi apontado, é um momento meio doloroso, meio difícil ver o filho crescendo, né? Mas e na questão do namoro, se a mãe não aprova, como que também, assim, às vezes não aprova porque tá realmente muito apegada, meu filho ainda é um bebê, minha filha ainda é uma criança, porém não. E aí como que ele pode conversar, o que pode ser feito, ou atitude a ser tomada para que os pais entendam e abençoem também esse momento? Olha, eu costumo dizer que os sinais, eles ajudam muito.
Porque com o tempo ele mostra todas as coisas, ele revela todas as coisas. Nada vai ficar escondido, gente. Nada vai ficar em oculto. Então, o tempo, ele sempre vai ajudar a mostrar quem realmente é positivamente bom ou não. Então, com o tempo, se mesmo que o pai ou a mãe sejam superprotetores, né, se eles sejam sempre insistentes nessa superproteção, o tempo vai mostrar que aquela pessoa, ela tem sim uma configuração positiva e vale do filho ganhar também esse espaço. Para você que é jovem, ganhe esse espaço com seus pais, converse com eles. Sabe qual é o grande erro do jovem? O grande erro é querer ficar batendo de frente com os pais. Gente, esse é o pior erro, porque cada vez que vocês respondem, ou batem pé, ou ficam bravos, vocês estão confirmando para essa mãe e para esse pai que aquela pessoa está influenciando vocês. E às vezes a pessoa nem sabe que vocês estão irritados, que vocês ficaram irritados com a situação. É muito mais fácil vocês sentarem, conversar, fazer perguntas, mas por que isso? Onde você vê? Em que posição? Em que comportamento? Como é que isso acontece? Porque ali na própria forma de conversa, você vai perceber que vai chegar uma hora que esses pais, quando eles são superprotetores, vão perder argumento. E aí vocês conseguem mostrar alguma coisa. Agora, bater de frente é fechar a porta. Olha só, maravilha, hein? Tem um jovem aqui da plateia, gostaria de fazer a pergunta. Eu queria saber, é muito comum hoje os jovens eles namorarem escondido dos pais. E aí, principalmente a mãe, quando ela descobre, por ela ser mais emotiva, o que ela deve fazer para não ser agressiva com esse jovem? Olha, eu sempre costumo dizer que a agressividade não ajuda em nada, pelo contrário, né? O cérebro da gente parece que tem uma dificuldade com não. Toda vez que você diz não, parece que é aí que o outro tem interesse pela pessoa. E quando você age de forma agressiva, você acaba estimulando nesse jovem um processo agressivo também. Então a melhor forma é dizer, olha, eu não estou gostando, vamos sentar para conversar. Mas por que você não está gostando? Por conta disso, disso, disso. E você passe a observar se realmente faz sentido. Se não fizer, olha, eu observei, mãe, pai, não faz sentido. A conversa, ela vai ganhando um espaço de retórica com esses pais que realmente chega uma hora que você consegue mostrar muitas coisas. Agora, se bate de frente, como eu disse agora há pouco, se fica irritado, se tranca no quarto, esse pai e essa mãe vai acabar sendo estimulados à agressão e isso não deveria acontecer. Então, para quem é pai, quem é mãe está assistindo, não adianta usar esse meio. Esse meio só vai piorar a situação e só vai jogar o seu filho muitas vezes no colo daquele que não é bom para ele. Então, é muito importante a conversa, gente. A conversa nós ganhamos tantas coisas. Acho que a experiência de vida, a nossa própria forma de enxergar a vida se desenvolve demais quando a gente aprende a conversar adequadamente com as pessoas, principalmente com os pais. Muito bem, é isso aí. E nós fomos às ruas para ouvir a opinião das pessoas. Será que os pais estão se intrometendo mesmo no relacionamento, nos namoros aí dos filhos? Ou os filhos estão passando um pouquinho dos limites? Vamos ver o que o povo fala. Você continuaria em um relacionamento que a sua mãe ela não aprova? Sim, eu continuaria em um relacionamento. Na verdade, eu já tive um relacionamento assim e eu continuei. Foi difícil, durou uns 8 meses, mas foi bom, foi uma boa experiência. Continuaria. Sim. E por quê? Porque quem tem que gostar da pessoa sou eu, não minha mãe. Bom, primeiro eu procuraria saber quais os motivos, né, porque ela não aprova este relacionamento. E tentaria chegar num senso comum, né? Acho que é isso. Eu acho que eu continuaria dependendo dos motivos. Um exemplo, se eu gostasse muito da pessoa, eu continuaria, porque independente do resto, eu amo essa pessoa. Terminaria. E por quê? Porque a mãe sempre tem razão em relação a essas coisas. Houve uma sensatez no meio do povo ali. O interessante, doutor, aqui observando a resposta de todo mundo, alguns um pouquinho mais agressivos, né, e outros mais racionais, mas todo mundo dizendo a mesma coisa. Quem gosta sou eu. E eu percebia que todos os que falaram, que alegaram que não terminariam, continuariam, é porque existe uma ligação emocional, que é o que falamos anteriormente. O pai não tem, a mãe não tem essa ligação emocional que o filho tem com aquela pessoa. Na verdade não tem nada, né? Agora o filho que está envolvido, ou a filha envolvida emocionalmente, não consegue enxergar algumas coisas. Será que o mal realmente está nisso? Porque a última pessoa que falou, eu terminaria porque ela enxerga coisas que eu não vejo. É por aí ou não?
Olha, as famílias, elas têm um valor muito grande, gente. Não é só social, não. É familiar, é vínculo importante que a gente precisa levar em consideração. Ninguém pode conhecer a gente melhor do que quem nos formou. Então, muitas vezes, para quem é cristão, né, não quer ouvir, muitas vezes, Deus sinalizando. Para quem tem pai e mãe que está ali orientando, às vezes não quer ouvir o que o pai e a mãe está orientando. Eu vou dizer uma coisa para você, é muito triste quando a gente recebe no consultório a decepção. É muito difícil, porque quando os filhos às vezes batem de frente, insistem, casam, achando não, basta eu gostar da pessoa, e esquece que a família, ela é um contexto onde você tem que inserir todas as coisas. Esses filhos no futuro serão pais, e esses pais terão filhos. E é muito complicado quando você vai ter, de repente, uma construção familiar e essa família, ela é totalmente desvinculada da família de base. É você arrancar o direito dos filhos de vocês amanhã de ter avós, de ter tios, de ter todo um contexto familiar. Então, quando você que está assistindo, quem está aqui, pensa, não, basta eu gostar, gente, não é bem assim. A família, ela fica muito mais completa e ela é muito mais feliz quando todos se gostam. Se a gente consegue isso, dificilmente vai ter um problema de conflito nesse sentido no relacionamento afetivo. Muito bem, é isso aí. Até mesmo porque o que costumamos falar é que, no nosso caso, claro que deveriam ser todos, mas estamos falando de uma visão cristã, namoro é pra quê? Pra casar. E se tem problema com o namorado, significa que vai ter problema com o marido, futuro cônjuge, a futura esposa. E isso é um problema maior ainda, que a bola de neve de problemas familiares só vai aumentando e crescendo. Quer outra dica? Como é que eu posso ser feliz se a pessoa que eu amo não gosta dos meus pais? Aí, ó. O produtor já anotou essa pergunta aí para chamar já para o próximo tema a respeito. Mas muito obrigado, doutora, eu que agradeço pela sua participação. Deixa os contatos para a gente, por favor. Eu que agradeço. Eu tenho o WhatsApp para quem quiser, que é o 982490073. É só mandar mensagens, o que eu puder fazer para responder, para ajudar vocês, tá bom? E tem meu canal lá no YouTube, Doutora Verusca. É só acessar lá o canal do YouTube e você consegue me encontrar. E eu quero aproveitar e mandar um beijo especial para minha mãe, gente. Olha, eu amo demais minha mãe. Minha mãe é uma pessoa especial da minha vida. Feliz Dia das Mães, mãe. Minha mãe que me ajuda, minha mãe que tá do meu lado, ela batalha, lutadora e praticamente tudo que eu sou, ela que me ajudou a formar. Deus abençoe você, minha mãe. Que coisa bonita, muito bem. Deus abençoe, obrigado pela sua participação. Deus abençoe a todos vocês e a todas as mães de vocês também. Com certeza, muito obrigado. É isso aí, galera, entendeu a coisa? Tem que fazer do jeitinho certo, do jeitinho correto e deixar Deus acontecer aí, fazer a coisa acontecer, como a doutora disse. O que vai ser dessa família que um não aceita o outro? Deve haver uma aceitação e se não há, chegue-se a um ponto comum, ou não vai colocar alguém de fora, né, dentro da sua casa, que não condiz aí com a sua família não ama, não respeita, não é mesmo? Isso é o que deve acontecer, devemos buscar. A igreja te adora.